Boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Direito Constitucional. Hoje vamos começar poderes. E pelo qual poder nós vamos começar? Pelo poder legislativo. O poder legislativo, dentre os poderes, ele é o único que tem dupla função típica. A ele cabe fiscalizar, controlar os demais poderes, e ele, inclusive, e ainda o de legislar, criar as leis. É claro que é mais comum, essa função típica é o quê? De legislar. Ela é a mais conhecida. Mas não se esqueçam que ele tem também a função de fiscalizar. Pergunto a vocês, como ele é o único poder que tem dupla função típica, será que existe uma hierarquia entre essas duas funções? Uma preponderando sobre a outra ou elas estão no mesmo patamar? No mesmo patamar. Questão de concurso. Não há hierarquia entre as funções típicas do poder legislativo, tá bom? Então, tem dupla função típica, a saber, fiscalizar e legislar, e não há hierarquia entre as funções típicas. Entre as funções típicas. Certo? Não se esqueçam disso, por gentileza. Mas o poder legislativo também tem funções atípicas. Sério, professora? Sério? Ele tem função executiva. Executiva. A função executiva é a função administrativa, certo? E ele tem, claro que tem. Quem que realiza os concursos do Congresso Nacional? O Poder Legislativo. Quem que remunera ali os seus servidores? O próprio Poder Legislativo. Então, ele tem a função atípica de administrar. E também tem a função atípica de julgar. Sério, professora, sério. Daqui a pouquinho, quando nós adentrarmos as competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nós vamos ver que quem autoriza o impeachment do presidente da República quando comete-se um crime de responsabilidade é a Câmara dos Deputados. Mas quem que julga? O Senado Federal. Então, aí vocês percebem que o Poder Legislativo tem a função atípica de julgar. Tem a função atípica de julgar. Principalmente o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Julga, então, exemplo, o presidente, que eu chamo só de PR, nos crimes de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade. Até aqui, ok? Simbora. Presidente da República. Qualquer dúvida é só perguntar. Isso, função jurisdicional, tá? Que é de julgar. Exatamente. E nós vamos ver daqui a pouquinho que não é só o presidente, tá? Tem outras pessoas que também podem ser julgadas por crime de responsabilidade, como, por exemplo, o ministro do STF. Pode, daqui a pouquinho eu chego lá. Até aqui, ok? Mas, professora, como que ocorre a representação desse poder legislativo? E aí nós temos de saber, em âmbito dos entes federativos. Em âmbito dos poderes legislativos. Então, quais são os entes? Nós já sabemos.
União, estados, Distrito Federal e municípios. Municípios. União é o único, aliás, é o único ente que tem o poder legislativo bicameral. O que é esse poder legislativo bicameral? Duas casas. E quem são essas casas? A Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, que juntos forma quem? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, certo? Bicameral, dois, cameral, casa, Câmara, casa, bicameral, duas casas. Câmara dos Deputados, que eu já adentro, e Senado Federal, ok? Juntos, melhor dizendo, juntas, já que são duas casas, formam o Congresso Nacional. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, o poder legislativo não é bicameral. Ele é unicameral. Unicameral. Uma casa só. Uma casa e uma casa. Certo? Nos estados, vocês já sabem. Quem é a representação do poder legislativo? Falei ontem. Assembleia Legislativa. Em âmbito do Distrito Federal, não esqueça. Quem é a casa do poder legislativo? Câmara, muito bem. Câmara Legislativa. E, em âmbito municipal, unicameral, uma casa. Quem é a casa? Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal, tá? Certo? Esses são os órgãos nos entes federativos. Na União, representado pelo Congresso Nacional, nos estados, pela Assembleia Legislativa, no Distrito Federal, pela Câmara Legislativa e nos municípios, pela Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, certo? Nesses órgãos do Poder Legislativo, existem as pessoas. Na Câmara dos Deputados, quem lá trabalha? Deputados federais, porque são 13. Deputados federais. No Senado Federal, quem que trabalha? Os senadores. Na Assembleia Legislativa, quem que trabalha? Deputados estaduais. Já saiu da frente, tá? Na Câmara Legislativa, deputados distritais. E na Câmara Municipal, os vereadores. Gente, isso aqui vocês não vão errar, por favor. Vocês são alunos de professora Sheila Maria. Certo? Copiem, terminaram, professora, terminei e apago rapidinho. Vocês vão perceber que eu escrevo rápido e falo rápido.
Pronto, Nayara? Tá. Vem mais para frente, menina. Distritais. Tá. Vamos trabalhar agora os artigos da Constituição. Vocês já sabem que o Poder Legislativo Federal ou da União é representado pelo Congresso Nacional. Que eu acabei de afirmar que ele é bicameral. Se ele é bicameral, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Certo? Vamos agora às diferenças, que fará diferença na prova de vocês. Câmara dos Deputados representa quem? O povo. Senado Federal representa quem? Os estados e o Distrito Federal. Ok. Deputados, Câmara dos Deputados. Número de deputados. Mínimo 8. Não sei escrever mínimo, criança. Mínimo 8. Máximo 70. E isso é de acordo com o número de habitantes de cada estado e do Distrito Federal. Hoje, na atualidade, isso poderá ser mudado por lei complementar, mas hoje nós temos 513 deputados federais. Certo? Número de senadores. Três por cada estado e pelo DF. Se são 3 por cada estado e pelo DF, 3 vezes 27, total hoje nós temos 81 senadores. E percebam que senador não tem nada a ver com o número de habitantes, porque senador não representa o povo, senador representa o estado e o Distrito Federal. Não importa se é o estado de São Paulo tem 3, Piauí tem 3, Mato Grosso tem 3, Mato Grosso do Sul tem 3, não importa. Se é estado do Norte do Sul, 3 senadores. Joinha? Mandato. Com T. Representação. Quantos anos é o mandato dos deputados federais? 4 anos. Podendo ter inúmeras reeleições. Quanto ele conseguir. 4 anos. Qual é o mandato? Ô, Sheila Maria. Qual é o mandato dos senadores? 8 anos. Brilhante. Pode se reeleger quantas vezes conseguir. Os deputados, eles são eleitos por um sistema. Isso aqui, para vocês, só basta isso. Se vocês fossem fazer um concurso jurídico, nós teríamos de aprofundar. Eles são eleitos pelo sistema proporcional. O que é isso?
Quando você vota no deputado, existe uma conta da Justiça Eleitoral que eles vão achar um coeficiente e aí vai ser indicado. Não necessariamente um candidato bem votado será eleito, porque vai depender do partido, vai depender de quanto eles conseguiram indicar. Isso é sistema proporcional. Agora, os senadores, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Aquele que levar mais voto é o eleito. E nós ainda temos uma curiosidade sobre os senadores. Quando um senador ele é eleito, com ele é eleito 2 suplentes, que às vezes a gente nem sabe. Foi o que ocorreu quando o Pedro Táxi se afastou para candidatar a governador e eu então, esqueci o nome dele, que hoje é deputado federal, que é PRF. Gente do céu, que manda livro para os alunos, fugiu o nome dele. Eu votei nele, mas depois arrependi. Basta você entrar no e-mail dele que ele manda todos os livros que tem lá. Constituição, Código Civil, todas as leis secas. Ele é policial, PRF, foi deputado, foi senador, porque era suplente do Pedro Táxi, candidatou a deputado e é deputado federal hoje. Deixei de ser fã dele. Meu pai amado, me deu branco geral. Não sei. Enfim. Hã? Não, Juliano não foi eleito. Então, veja, que o senador, ele é eleito com 2 suplentes, que às vezes a gente nem sabe quem é, como eu agora, que eu esqueci. Se ele se afasta, ele assume. Está ok? Essas são as principais diferenças, gente, que vocês precisam saber. Outra informação. Está muito baixo, né? É para escrever embaixo, crianças de casa, vou escrever aqui. A legislatura tem um prazo, que é de 4 anos. Nós vamos ver agora, aqui no artigo 44, parágrafo único, que cada legislatura tem 4 anos, certo? Então, os deputados federais têm uma legislatura. José Medeiros, obrigada. Tá. José Medeiros, tá? Aqui, mas ainda conta, tá, gente? Tanto é que eu estou com a Constituição aí atualizada. E os senadores, então, têm 2 legislaturas, mas toma cuidado. Um mandato, 2 legislaturas, porque 8 anos. Pode candidatar-se quantas vezes conseguir. Tem 1/3, 2/3. Está aqui na Constituição, já falo. Certo? Vamos para a Constituição? Olha como é facílimo. Da organização dos poderes, o primeiro poder a ser trabalhado na Constituição é o poder legislativo, que começa do Congresso Nacional, que é a representação do poder legislativo em âmbito federal, em âmbito da União. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, prova de concurso ama confundir, coloca aqui Assembleia Legislativa, falso, gente. Pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Gente, isso aqui cai numa pergunta de graça. A legislatura do Poder Legislativo Federal tem duração de, letra A, 2 anos, letra B, 4 anos, letra C, 8 anos, letra D, 1 ano. 4 anos, não se esqueça. Coincide com o mandato dos deputados federais. Por isso que o senador tem 2 legislaturas, ok? A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, representa o povo.
eleitos pelo sistema o quê? Proporcional. Em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Tome cuidado com isso aqui. Preste atenção na professorinha Sheila Maria. Falei ontem para vocês que não existem territórios, porém eles poderão ser criados mediante lei complementar. E se eles forem criados, eles pertencerão à União, certo? A Constituição prevê o seguinte: se existir território, território poderá ter deputados federais. Sério, sério. E aí é um número fixo, 4 deputados federais. Já mostro para vocês. Pergunto, eles poderão ter senadores? Não, gente, não é unidade federativa. Quem pode ter senador é somente Estado e Distrito Federal. Território será uma autarquia da União. Outra casca de banana em concurso, anotem isso, por favor. Os territórios poderão ter deputados federais. E a Constituição assim determina que, se tiver, serão 4, número fixo. Mas eles não terão senadores, porque eles não serão unidades federativas, né? Assassinando o português. Certo? Está aqui. Prosseguindo. Venha com a professora Sheilinha. Isso, está aqui. Está aqui, ó. Cada território elegerá 4 deputados. Que deputados? Se nós estamos falando do Congresso Nacional, são deputados federais. Mas ainda tem 2 Brasil para ter 2 estados. Não tem. Porque não é unidade federativa. E aqui, ó. O número total de deputados, que deputados, gente? Federais. Bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8, mínimo 8, ou mais de 70 deputados. Mínimo 8 deputados, máximo 70. Mas, professor, então a própria Constituição é contraditória. Porque ela fala que tem que ter mínimo 8, máximo 70, mas para os estados e para o Distrito Federal. Se território for criado, ele terá quantos? 4 somente, não importa o número de habitantes. Olha como é fácil ler a Constituição. Né? O Senado Federal compõe-se de representantes de quem? Dos estados e do Distrito Federal. Eleito segundo o princípio o quê? Majoritário. Cada estado e o Distrito Federal elegerão quantos senadores? 3. Eu fico pasma, gente. Eu dou aula disso aqui no direito para o 3º semestre. Aluno de direito não sabe quantos senadores que tem. Eu falo, gente, no mínimo, o mais jovem que está aqui tem 17, 18 anos. 3 senadores. Com mandato, qual que é o mandato do senador? 8 anos. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos. Como? Alternadamente por 1 e 2 terços. Como que dá renovação de senadores? De 4 em 4 anos, a gente vai e vota. Um ano, aliás, no ano a gente vota em 1 senador, no outro a gente vota em 2 senadores, porque é 1 terço. 1 terço de 3 é 1, 2 terços de 3 é 2. E assim fica a renovação. A renovação não é total, diferente dos deputados federais, que pode renovar-se todos, se eles não conseguirem ser reeleitos. Já de senador não pode, justamente porque representa Estado e Distrito Federal. Lindo, né? Cada senador será eleito com 2 suplentes.
com 2 suplentes. Essa informação do artigo 47, eu vou falar agora, volto daqui a pouco que eu falo de espécies legislativas. O que é isso? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Aproveito aqui para explicar para vocês o que é maioria absoluta, o que é maioria relativa, caso vocês não saibam ainda. Venham comigo. Gente, assim está dando para entender? Então tá bom. Está muito rápido? Não? Então bora. Ai, eu esqueci, Éber, eu vi lá que você colocou que está com Covid, melhoras, tá? O menino grandão que senta bem ali. Eu faço parte do grupo agora. Tá, porque eu pedi para o Manuel. Eu ligo para o Manuel não me atende. Eu mando mensagem e não me responde. Aí eu falei, Manuel, eu quero falar com a turma. Eu falei, a turma reclama. Eu falei para ele. Aí ele falou, então, eu posso colocar a senhora no grupo? Eu falei, por gentileza, eu vou mandar um recado para eles, que hoje não tem slide. Bora, criança. Ah, eu fui lá. Eu sou... Ah, eu sou uma pessoa de atitude. Gente, isso aqui dá um quiprocó danado. Por que eu quero que vocês gravem o número de deputado federal e o número de deputado senador? De senador não será modificado, será 381. De deputado federal poderá, mas por enquanto é deputados federais. 513. Deputados 13. Senadores, 81 senadores. Ok. Maioria absoluta. Você pega o número total, você pega 50% mais 1. Vamos lá. Vamos dividir igual na escola. 513 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1, desce 1. 5. 5 vezes 2, 10 para 11, falta 1. Desce o 3. 6. 6 vezes 2, 12. Para 13, resta 1. Professora, mas 1 não é divisível por 2. Vocês precisam colocar uma vírgula. Acrescentando uma vírgula do lado direito, acrescenta-se um 0 do lado esquerdo. Então, dá 5. 5 vezes 2? 10. Para 10, nada. Terminou a nossa divisão da segunda série. 252,5. Ué, existe meio homem? Se bem que lá deve existir, né? Brincadeira sem graça. Não tem. Então, nós vamos arredondar para 257. Uma lei complementar, minhas criancinhas, só é aprovada se tiver 257 votos, que é maioria absoluta. Do Senado Federal, qual que é a maioria absoluta? 81 dividido por 2 dá 40,5. Vamos para 41. 41. É a aprovação de lei complementar. Exato, para não ter empate. Outra coisa, até aí, ok? Com esse número de 257 deputados federais, conseguimos aprovar uma lei complementar. Com voto de 41 senadores, conseguimos aprovar uma lei complementar. E o que é a maioria relativa? Conhecida como maioria comum, maioria simples. Que se vota uma lei ordinária. Imagine que hoje tenha comparecido 260 deputados federais. Vou anotar aqui. Pode começar a sessão? Pode, porque exige-se que esteja presente a maioria absoluta. Está presente, 260.
Para aprovar uma lei ordinária, tem 260. Qual seria o quórum? 50% mais 1. 260 dividido por 2 dá 130. Vamos para o próximo número, 131. Então, se tiver presente 260 deputados federais, com voto de 131 deputados federais, consegue aprovar uma lei ordinária. E a Constituição foi sapiente, porque senão haveria burlas políticas. Bastava aparecer 100, que vamos aprovar com 51. Juntar os partidos ali na calada da noite, o que eles fazem, e aprovar. Só que a Constituição disse o seguinte, olha só. Salvo disposição constitucional em contrário, por que em contrário? Emenda à Constituição é 3/5, 60%, aumenta. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de voto. Ou seja, maioria simples, relativa. Presente a maioria absoluta de seus membros. Tem que estar presente a maioria absoluta. Por exemplo, professora, e se tivesse presente 256, poderia começar a votação? Não poderia. Porque é menor do que a maioria absoluta. Suponhamos, compareceu lá, são 513, compareceu 400. Qual que é a aprovação para a lei ordinária? Maioria simples, de 400, 201. Entenderam? Se a lei silenciar, vai ser maioria relativa. Maioria relativa é a regra. É. Tem que estar específico. Tanto é que lei complementar está escrito lá. Maioria absoluta. Emenda à Constituição está escrito 3/5. Para impeachment, 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado. Porque se não houvesse especificação, seria maioria relativa. Mas só tira a maioria relativa se estiver presente maioria absoluta. Facílimo isso aqui. Se tiver 257, beleza, está cumprido. Por isso que eles não dormem quando eles querem aprovar um projeto. Porque eles não costumam ir trabalhar, né? Vocês já viram o desespero? Exato, aí teve, né? E vou falar hoje, né? Entenderam isso, criancinhas? Daqui a pouco eu vou falar de lei, só vou falar assim, aqui é maioria absoluta, aqui é maioria relativa, ponto final. Subentendo que vocês já saibam. Prossigamos. Das atribuições do Congresso Nacional. Isso aqui é do Congresso. Por quê? Como eu disse para vocês, o Congresso Nacional ele é igual Câmara dos Deputados mais Senado Federal, certo? Nós teremos a atribuição do Congresso Nacional, ou seja, das casas reunidas, e nós teremos atribuições só da Câmara dos Deputados, e nós teremos atribuições só do Senado Federal. Exemplo. Só da Câmara dos Deputados, autorizar o impeachment. Só do Senado Federal, julgar o impeachment. Não é o Congresso Nacional. Porque quando a Constituição quer Congresso Nacional, ela diz atribuições do Congresso Nacional. Quando ela quer Câmara dos Deputados, ela coloca competência da Câmara dos Deputados. Quando ela quer Senado Federal, ela coloca competência do Senado Federal. Tem de se atentar a isso. Porque as provas amam trocar. Onde está Senado Federal, coloca-se Congresso Nacional. Onde está Congresso Nacional, coloca-se Câmara dos Deputados e faz uma confusão danada. Por exemplo, o presidente da República indica o ministro do STF, como vocês viram agora com o... Gente, eu estou com problema de memória. André Mendonça, né? Ele foi indicado. Mas a sabatina dele é realizada por quem? Pelo Senado, porque diz a Constituição, a prova vai falar que é pela Câmara, falso, ou que é pelo Congresso. Aí tem gente que pensa, ora, mas o Senado está dentro do Congresso, então está certo. Não está certo. Porque a Constituição colocou cada um no seu quadrado. Por isso, vocês têm de saber esses artigos de cor. Vejamos, os principais.
compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, que é justamente competência exclusiva da Câmara, 51 e 52, que é do Senado, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre, porque tem outras, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, é do Congresso, plano, que vocês já devem ter estudado, se não vão estudar, plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, operação de crédito, dívida pública, emissões de curso forçado. E aí, gente, tem tudo. Olha aqui que interessante. Compete ao Congresso. Organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios. E organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Olha o rol. Certo? Aqui está, que é por lei ordinária. Fixação é o Congresso Nacional que fixa o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo que isso é muito importante? Vocês viram isso em direito administrativo. O maior salário no Brasil, segundo a Constituição, não estou falando das maracutaias que existem. No funcionalismo público, na administração pública, quem tem o maior salário no Brasil? Ministro do STF. Ministro do STF. Ele é paradigma para pagamento de todos os demais servidores públicos. Hoje, salvo engano, está 39 mil e alguma coisa, né? Presidente da República está 33, 34, por ali. Mas é ele que é o paradigma. Mas quem que fixa? É o Congresso Nacional. E é tão interessante, porque a partir do momento que ele fixa o subsídio, que é parcela única, ele pode modificar o seu. Aí arrasta, é aquele efeito, né, dominó. E olha que interessante. A fixação do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal é pelo Congresso Nacional. A iniciativa de lei é do Supremo. Vai para o Congresso vota. Vai para o presidente sanciona. A partir do momento que sanciona, vem o efeito cascata. E o Congresso Nacional, aqui separadamente, vai fixar o subsídio dos seus membros, não por lei ordinária, gente, nós vamos ver. Existem resoluções e existem decretos legislativos, que é deles, que não precisa sequer de sanção do presidente. Gente, por isso que nós estamos aí, por isso que o Brasil está afundado. Ai, gente, é um absurdo, é um absurdo. 39 mil do ministro do STF, eles acham pouco, tanto é que eles votaram. Tanto é que eles votaram que não se limita ao teto, caso eles sejam professores, e ali tem professores. Pode ser de particular, não estou falando da pública, por exemplo, uma UNB da vida, aí eles ainda podem, porque geralmente alguns têm títulos de doutores, aí eles recebem mais, por exemplo, 16, 18 mil para dar aula numa semana, né? E aí cumula, porque não é parâmetro, não ultrapassa o subsídio. Aí não fere a Constituição no artigo 37, inciso 11. Uhum. Isso, da própria administração. Por isso que o paradigma, que é o presidente da República, vai, tá? Espera aí, gente, eu estou só... Espera aí, não estou achando... Ai... Artigo 49 é competência exclusiva do Congresso. Se é exclusiva do Congresso, o próprio artigo 48, no seu caput, diz que não precisa passar pela sanção do presidente. As matérias do artigo 49, 51 e 52. Então, eles resolvem entre eles. É competência exclusiva do Congresso. O quê?
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Aqui, nesse artigo 49, inciso 1, eu preciso parar um pouquinho com vocês. Direito internacional público, nós estudamos muitos tratados, as convenções internacionais, que são acordos formais firmados entre estados, com letra maiúscula, e organismo internacional, certo? Quem tem competência para fazer ali as negociações dos tratados é o presidente da República. Uma vez que o presidente da República assina esse tratado, se acarretar compromissos gravosos para o Brasil, vem para o Brasil, tem de passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por intermédio de um decreto legislativo, essa é a espécie normativa, autoriza o presidente da República a referendar esse tratado. O Congresso que vai referendar. Ele vai autorizar o presidente da República a ratificar o tratado. Então, a ratificação de tratado é competência exclusiva de quem? Do presidente da República. Mas o referendo, e por que é referendo? Porque é posterior. O presidente da República foi e assinou. Vem para o Brasil, o Congresso Nacional referenda, por intermédio de um decreto legislativo, e aí o presidente pode ratificar ou não o tratado que ele havia assinado. Por que chama ratificação? Porque é a confirmação. Cuidado, eles amam cobrar isso. O referendo, e aparece a palavra resolver definitivamente, dá a entender que quem resolve definitivamente é o Congresso. Mas é no sentido de autorizar o presidente da República a ratificar, porque quem ratifica é o presidente da República. Importantíssimo. Nós vimos que os três poderes, eles são norteados por dois princípios. O princípio da harmonia e da independência, certo? Mas nós falamos muito em freios e contrapesos. Um poder ali, meio que limitando o outro poder, para que não haja exacerbação de um poder. Tanto é, gente, olha aqui, ó. É o Congresso Nacional que autoriza o presidente e o vice-presidente a se ausentar do país se exceder a 15 dias. Professora, e se for inferior a 15 dias, precisa dessa autorização? Não, só se for superior. Porque passa-se pelo Congresso. Mudar temporariamente a sede, que sede? Deles, ou também, né, do governo, mas só temporariamente. Olha aqui, que lindo. Compete ao Congresso Nacional fixar subsídio para os deputados federais e os senadores. Observado que dispõe o artigo 37, inciso 11, que é o limite do ministro do Supremo, e outros artigos. Então, preste atenção, isso aqui é importantíssimo, cai em prova. Como o Senado Federal representa Estado e Distrito Federal, alguns têm a falsa ideia que senador recebe mais que deputado federal. E não. O subsídio deles é o quê? Idêntico. Idêntico. Está aqui, ó. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Então, é assim que vocês vão ler, grifando, para que vocês não errem na prova, para que vocês não esqueçam. Tá? Ainda, compete ao Congresso Nacional fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente e dos ministros, julgar anualmente as contas do presidente da República, autorizar referendo e convocar plebiscito. Nós não vimos ontem que estados podem ser criados, bem como municípios, e que ambos terão de passar por plebiscito? Quem é que autoriza? Aqui está, ó. Quem é que convoca? Perdão. O Congresso Nacional. E aí vocês vão ler todos esses incisos maravilhosos.
Maravilhosos. Simbora. Artigo 50, eu vou ter de falar dele, mas daqui a pouquinho eu volto a falar novamente. Diz assim, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, dentro da Câmara e dentro do Senado, existem as comissões, que são chamadas de comissões parlamentares, que é para o bom desempenho do seu trabalho. Existem comissões permanentes, como a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Tem na Câmara, tem no Senado. O que é isso? É apresentado um projeto de lei, necessariamente tem que passar pela CCJ, para se saber que não há afronta à Constituição Federal. Ué, professora, tem CCJ, e por que nós temos tantas leis inconstitucionais, né? Porque existe dentro da CCJ a possibilidade de recurso, e mesmo que a CCJ diga, por mais que o parecer seja definitivo, que aquele projeto de lei inconstitucional, se houver recurso de 1/10 dos membros, né, da respectiva casa, ele vai para votação para o plenário. Aí muitos projetos são aprovados inconstitucionalmente. Então, nós temos essa CCJ, que é uma comissão o quê? Permanente. Está lá. Entra governo, sai governo. Mas nós temos comissões que são comissões temporárias, que são criadas. Por exemplo, vai se discutir questão de vacinação. Cria-se uma comissão temporária para se saber como que está a vacinação no Estado, como que está se procedendo. E existe uma comissão que nós vamos tratar dela em específico hoje, porque está caindo muito, por causa da famosa CPI da Covid. O que é uma CPI? É uma comissão parlamentar, mas é uma comissão específica, é uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, que nós tivemos, não sei se vocês puderam acompanhar pela televisão, cada dia, né, que procó danado, a primeira vez tendo prisão de uma pessoa numa CPI, que eu falo daqui a pouco. Então, essas são as comissões. Tanto tem na Câmara, quanto no Senado, tá bom? Aqui está. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgão diretamente subordinado à presidência para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Por isso que eles pediram lá, convocar o ministro de Estado o quê? Da Economia. Vocês não vê vez ou outra que eles estão esperando o senhor Guedes para prestar algumas informações? Eles podem, pode, porque a Constituição assim determina, ok? E, uma vez eleito, os deputados federais e os senadores, eles têm um órgão administrativo interno, chamado, então, do quê? De mesas, que são as mesas diretoras. Tem as mesas da Câmara e tem as mesas do... Aliás, tem a mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal. Por isso que tem o presidente da Câmara, o vice-presidente, o primeiro secretário e assim por diante. Tanto na Câmara quanto no Senado. E aqui está. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado, a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como prestação de informações falsas. A ministro de Estado e alguém que está ligado a ele, porque é poder executivo, é outro poder. Tá? Não é poder judiciário. Eles não vão fazer isso com o juiz. Porque o juiz ele tem uma atividade judiciária, ele tem a imparcialidade ali dele, então ele não pode ficar, né, se envolvendo nessas questões. Tá ok? Competência exclusiva da Câmara. E isso vocês não podem errar por gentileza. É o que mais cai. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Vou até escrever. Autorizar, por 2/3 de seus membros,
A instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, é competência exclusiva. Gente, como que escreve impeachment, pelo amor de Deus? Ditam aí para mim, vai que eu escrevo errado, está gravando. É competência exclusiva da Câmara, não é do Congresso, é da Câmara dos Deputados, autorizar a instauração de processo. Esse autorizar a instauração de processo. Estou falando sério, criança, para vocês digitarem para mim o impeachment. É até aqui vai. Aí é C, H, N, M-E-N-T. Tá certo? É para tá, espero. Impeachment. Tá certo? Ó, autorizar a instauração de processo é igual o quê? O impeachment. De quem que ele vai autorizar? Isso vocês precisam saber. Do PR, que é o presidente da República, do vice-presidente e ainda dos ministros de estados. Mas qual que é o quórum de autorização? Qual que é o quórum? Acabei de falar, 2/3. 2/3 é maior que maioria absoluta. Maioria absoluta, nós acabamos de ver que é 257. Alguém faz aí. 513 vezes 2 dividido por 3. 513 vezes 2 dá 1024, né? 1024 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9, vai 1, desce 2, dá 4. 12, 0, 4, dá 1. Vai dar 342. Faz alguém aí para confirmar, gente. Professora Sheila está ruim das ideias. 513 vezes 2 dividido por 3. Por isso que lá da Dilma eles ficavam contando voto a voto. É a Câmara. É a Câmara. Quantos que deu? 512. Que 512? Eu fiz errado. É 513, viu? Sheila tá doida. 513 vezes 2. Dá 1026. Dividido por 3. Vai dar certo. Agora vai dar certo. 342, ó. Precisa-se de 342 deputados para autorizar o impeachment do presidente, do vice-presidente e do ministro do Estado. Quem que autoriza? É o Congresso Nacional? É a Câmara. O que é Congresso? É só a Câmara. Tá? Leiam, leiam, leiam. São 5 incisos. Rapidinho. Pronto? Pergunta no grupo? Muito bem, pessoal de casa. Muito obrigada pela participação. Bora, bora? Eu acho que a Inarca está assistindo também. Muito bem, Inarca. Ontem ela não veio. Eu sei que... Viu só a falta do Weber, né? Tá bom.
Sem ciúmes, por favor. Inarca, Clayton, passei o dia inteiro treinando o seu nome para eu não falar mais Clailton. Para a palhaçada. Bora. E é competência de quem? Processar e julgar. Porque a Câmara só vai autorizar. Por isso que falam que o PT estava muito já decaído. Porque se ele conseguisse parar o impeachment na Câmara, não tinha tido o impeachment da Dilma. Porque foi a Câmara que autorizou. Uma vez autorizado, vai para o Senado. E o Senado vai fazer o quê? Processar e julgar. Processar e julgar. Então, é competência exclusiva do Senado Federal processar e julgar. Quem? Agora aumenta. Aqui está. Processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza, conexos com aqueles. Então, quem que ele vai processar e julgar? Segundo o artigo 51, 52, né? 52, a professora Xelinha está... É isso, 52, inciso 1. Quem que ele vai processar e julgar? O PR, o vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, ainda, crime de responsabilidade, ministro de Estados e os comandantes das Forças Armadas, que é o comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. Copie. Também aqui. Ai, eu sou apaixonada por direito constitucional. No inciso 1, todos esses. Posso apagar? Tá. Vládia? Eu conheço Vládia de algum lugar, esse nome. Vládia. Um abraço, Vládia. Continue assistindo às aulas. E leia a Constituição. Tá. Daqui a pouquinho eu volto a falar de processar e julgar o presidente, porque também para ele ser... para o impeachment dele, para ele sofrer, também é 2/3. E quem funciona como presidente nesse julgamento, adivinha quem que é? Vocês não assistiram? O presidente do STF, é o presidente do STF, mas ele só vai emitir a decisão que o Senado tomou. Exatamente, tá? Então tome cuidado, já já eu chego no artigo, porque isso cai muito. No inciso 2, também compete ao Senado, veja o poder que o Senado tem. Julgar e processar quem? Os ministros do STF. Quem? Os membros do Conselho Nacional de Justiça, que eu falo, acho que na aula de amanhã, que hoje, pelo visto, não vai dar tempo de eu entrar em Poder Judiciário,
que foi criado pela Emenda Constitucional 45. Ainda, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, sim, o PGR, e ainda o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Vai tudo pro Senado. Por isso, impeachment também é. Por isso que o presidente da República não estava falando besteira. Besteira era o argumento que ele utilizava, mas ele queria o impeachment do ministro do STF, não queria? Do Alexandre de Moraes? É possível? É. E quem que faz o julgamento? Senado. Direto. Então vamos. Inciso 2. Veja que o inciso 1, gente, está ligado a quem? Ao Poder Executivo. Inciso 2 está ligado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União. Certo? Vamos lá. Ministros, processar e julgar. Ministros do STF, ainda membros do Conselho Nacional de Justiça, membros, que também foi criado pela Emenda Constitucional, do Conselho Nacional do Ministério Público, ainda o famoso PGR, que é o Procurador-Geral da República, e ainda o AGU, o Advogado-Geral da União. Mas não são nos crimes comuns. O que é um crime comum? Crime de homicídio? Não, são nos crimes de responsabilidade. Se vocês fossem para uma área jurídica, né, nós íamos aprofundar, mas como não é, só basta saber que é crimes de responsabilidade. E toma cuidado que crime de responsabilidade, eles vão tentar pegar vocês. Vão colocar crime comum. É diferente de crimes comum, tá? Ou crimes comuns. Estão assistindo? Ai, gente, eu amo quando o aluno assiste aula. A vaidade do professor são os alunos, né? É o aluno, melhor dizendo. A vaidade é. Tá, por favor. Você foi eleita minha secretária. Mas sem remuneração. Caiu? Sem problemas. Ok? Não é Claiton, é Clayton. Uhum. Muito bem. Eu chego em casa tudo empolgado. Eu falo, tia, eu moro com minha tia, né? Aí os alunos falam, mas professora, a senhora é professora e ainda mora com tia, claro. É pleonasmo no Brasil falar que professor é pobre, né? Porque, né, é pobre. Brincadeira, mas eu moro com a minha tia. Eu chego e falo, tia, mas eu peguei uma turma animada, não sei o quê. Aí minha irmã fala, quando assim, só ela que fala. E fica lá, Isso que importa, eu sou feliz. Bora, gente. Olha só, eu falei para vocês que nesses crimes aqui de responsabilidade, que o Senado Federal processa e julga, como que isso ocorre? É o parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, impeachment do presidente, do vice-presidente, do ministro de Estados. 2. Ministro do STF, membros do CNJ, membros do CNMP, ainda do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da República, funcionará como presidente quem, gente? Como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ué, professora, e se for ministro do Supremo, será ele mesmo? Mas ele funciona como presidente apenas, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos senadores. 2/3 de 81. 81 mais 81, 162. Dividido por 3. Quanto que dá? Ai, a minha secretária de contábil está devagar. 54.
54. Do STF. Já pensou nessa hipótese? Pela Constituição, sim. Ó, interessante, né? A pergunta dele é se for o próprio presidente do STF, né? Olha aqui. Olha coisas do Brasil. Ó, o impeachment. Venham comigo. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Constituição Federal. Pergunto, Dilma ficou inabilitada por 8 anos? Não. Não ficou. Por que não ficou? Porque o próprio Senado ali decidiu que não era caso de inabilitação. Não, nem suspensão. Tanto é que ela sofreu impeachment, saiu, logo candidatou a senadora e quase foi eleita. Nas pesquisas do Ibope, ela seria eleita, mas aí ela não foi. E aí está a questão, porque na realidade foi mais uma questão política, muito mais política, porque essa coisa de pedalada fiscal, gente, todos os governos fizeram e estão fazendo na atualidade. Foi porque o PT realmente perdeu poder na Câmara e no Senado Federal. Ela não está inabilitada. Professora, mas nós tivemos outro caso de impeachment, que foi do Fernando Collor. Na verdade, não chegou à finalização, porque ele renunciou antes. Exato, mas depois ele acabou, voltou, né? Tanto é que ele foi eleito senador por Alagoas. Coisa do Brasil. Ficou. Tá? Mas tome cuidado, não vão confundir. Ah, mas a Dilma não sofreu. Aí vão lembrar que eu falei que ela candidatou a senador. Constituição, gente. Eles vão cobrar o que está na Constituição. Quais são as consequências do impeachment? A perda do cargo, inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Mas, professora, não seria da Dilma a função pública propriamente dita. Ela não seria servidora. Essa é a explicação. Ela candidatou o que agora? Agente político. A cargo eletivo, essa é a palavra. O que ela não pode é prestar concurso, ser aprovada, por exemplo, para magistrada. Seria isso. Mas é um quiprocó danado, gente. Tanto é que tem teses de doutorado aí, mundo afora, sobre isso. Certo? Vamos. Existe algo chamado de Estatuto dos Congressistas. E isso causa mais revolta. Tome cuidado, porque isso é para proteger a função. Estatuto dos Congressistas. O que é esse Estatuto dos Congressistas? Primeiro, nós temos as prerrogativas, que causas, essa é ótima, que causa muita crítica, muito debate. Eu, como deputada, eu, como senadora, posso, para o bom desempenho da minha função, falar o que eu quiser. Espera lá. Isso é chamado de imunidade material. Minha palavra, minha opinião, ela é inviolável, penal e civilmente. Quando eu estou o quê? Como deputada. E isso é só lá no Congresso ou só na Câmara? Não. Não. Mas
essa inviolabilidade que a gente chama de material não pode servir, que é pela palavra, pelo voto e pelas opiniões, para que esses parlamentares cometam verdadeiros crimes. Tanto é assim que vocês sabem que tem um parlamentar, deputado federal, que atacou outra deputada, conhecido Jair Bolsonaro e Maria do Rosário, dizendo que ela não merecia sequer ser estuprada, porque ela era feia. E aí, gente, ela entrou com o processo civil e penal, na área civil ela já conseguiu. R$10 mil de danos morais. Ela doou, né? Ela acabou doando. O penal está suspenso, porque ele era deputado federal, depois foi eleito presidente, está suspenso. Inclusive, não corre a prescrição. Mas e aí, professora? Não há essa inviolabilidade material? Há. Mas temos de ter o quê? Balizamentos, para que não ocorra verdadeiros crimes. Tanto é assim que vocês, não sei se vocês têm a mania de assistir, como eu tenho, Câmara dos Deputados à tarde, é assim, Vossa Excelência cale a boca, Vossa Excelência respeite a minha excelência. O que é isso? A Vossa Excelência com Vossa Excelência, um mandando o outro calar a boca? Tem uma, gente, que é inédita, pegue no YouTube, que são de 2 senadores, inclusive o Collor ali no meio, um chamando o outro de parlapatão. Aí eu fui olhar, que é o fanfarrão, falou: o senhor não fale assim, porque eu sei disso, e ele ficou quieto, sinal que tinha rabo preso. Então, são coisas absurdas que acontecem. Mas venham comigo. Por que eu estou falando dessa inviolabilidade? Lembre que não é mais absoluta, mas eles podem. E eles falam. Tem deputado que sai lá e fala: olha, ô senador, eu sou contra a vacina. Por causa disso. Pode. A Miriam Rios, uma vez, ela foi muito criticada e as pessoas não entenderam o posicionamento dela. O posicionamento dela constitucional. A Miriam Rios, ex-mulher, nem sei se ela ainda é deputada, mas ela é mais conhecida por ser atriz, por ser ex-mulher do Roberto Carlos Cantor. E ela foi eleita pela bancada católica. Ela é muito católica. Ela é da Canção Nova. E a Miriam Rios, lá no púlpito da Câmara, falando sobre questões de homofobia e tudo mais, ela disse o seguinte: eu não quero que um homossexual cuide do meu filho, porque eu não confio. E ela deu a entender que ele poderia praticar um ato de crime sexual contra a criança. E aí caíram de pau nela, falando que queriam a condenação dela, porque disso, porque daquilo. E por que ela não sofreu? Nem civil e nem penal. Por causa dessa inviolabilidade, o quê? Material. E mais, ela está ali representando que igreja? A Igreja Católica, que tem os princípios regedores. E um dos princípios é justamente, trazer que casamento é entre homem e mulher e tudo mais. Então, isso é aceitável. Ela não chegou e falou: você, fulano de tal, cometeu o crime tal. Ela falou no sentido o quê? Genérico. Aqui está. Isso chama-se inviolabilidade material. Está aqui. E veja como é linda. Professora, por que a Constituição é toda arriscada assim? Por isso que eu quis trazer para vocês. Porque quando eu já trago o que está, porque foi modificado por emenda. Olha só. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Pode ser no recinto, pode ser fora do recinto do Congresso Nacional, desde que ele esteja na qualidade de congressista. Eu, Sheila Maria, estou sendo entrevistada como deputada Sheila Maria. Isso tem que ficar muito claro. Professora, os deputados estaduais têm essa inviolabilidade? Tem. E os vereadores? Não mostrei para vocês, mostro. Tem que tomar cuidado. Isso é terrível, porque geralmente, olha aqui, Cuiabá e Várzea Grande são grudadas.
A inviolabilidade do vereador, por suas palavras, opiniões e voto, é somente dentro da circunscrição do seu município. Ele está ali querendo aprovar uma lei. Ele fala, mas dentro do município. Se ele sair de Cuiabá e falar mal de alguém, por exemplo, apontar alguém em Várzea Grande, ele já responde. É limitada a inviolabilidade dos vereadores. Mostro para vocês. Espera aí. Será que dá para dar Ctrl F? Por que não aceita Ctrl F aqui, crianças? O que... Ah, aceitou embaixo, né? Oh. Abafa o caso. Circunscrição. Gente, está horrível assistir lá, né? Cadê? Foi? Não foi? Tá. Agora eu vou dar no Enter. Mas já está no corte. Já foi. Vou só subir aqui para mostrar o artigo, tá? Porque já está no inciso. Artigo 29. Artigo 29, não falei para vocês, mas aí eu lembro, para vocês não cometerem erros. Mas não era ali que estava? Está no 29A, não é? Já passou? Cadê? Está aqui. Artigo 29, inciso 8. Olha só a inviolabilidade que os vereadores têm. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e voto. Que tipo de inviolabilidade é essa, gente? Escrevam. É inviolabilidade material. E eu sei de um vereador, para não falar que é da minha cidade, que foi no município vizinho e falou que fulano de tal era traficante. Está respondendo o processo. Olha, a inviolabilidade dos deputados e senadores, nós já vimos que não tem limite. É aqui, né? Deputados estaduais também tem. Mas olha para o vereador. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Saiu daqui, cale a boca. Se perguntar do prefeito tal, se está fazendo desvio de verba ou não, que eles podem falar se estiver dentro. Tanto é que na Câmara eles falam. Está vendo desvio da saúde? Está vendo desvio? Isso é acusar alguém do quê? De um crime, não é? E eles não respondem, porque eles têm inviolabilidade material. Mas a inviolabilidade deles é dentro do município. Aí tem vereador que candidata e é eleito, não sabe disso. E acha que pode ficar falando qualquer coisa em outra circunscrição. Por isso que tem muitos vereadores respondendo a processo. Tanto civil quanto penal, de dano moral, de crime, de injúria, de difamação, de calúnia, que vocês vão aprender a diferença. Professora, vamos supor que a opinião é sobre um fato que, sei lá, algo que está acontecendo em outro município, mas ele emite dentro do município dele. Isso aí Ele pode. Dentro da circunscrição, pode. Mas dentro da circunscrição. Tá? Nós já estávamos em que artigo? Artigo... Obrigada. Por que veio isso? Ato das disposições constitucionais transitórias. Ai, Jesus. Ah, veio tudo quanto é artigo que tem 5. Do Enter não vai. Não vai com a minha cara. Deixa eu ver. Vai aparecer. Não, mas a gente já chega.
A gente já chega. Aqui. Já chegamos. Ok? Então, o que é inviolabilidade material? É aquela que diz respeito. São 3 palavras. Palavras. Ainda perguntei para Rodolfo se estava cheio. Palavras. Voto. E opiniões. São livres eles, tá? Tomar cuidado com o vereador. Além da inviolabilidade material, por isso que eles falam cada coisa lá naquele congresso, por isso que sai cada coisa aqui na Assembleia Legislativa, mas o que mais me chama a atenção é quando eles chamam um ao outro de Vossa Excelência, cale-se. E melhor, Vossa Excelência, respeite a minha excelência. Né? São excelências, são excelências. E eles fazem questão, pode prestar atenção. Data vênia, excelência, mas Vossa Excelência, oh Jesus amado. Além da imunidade material, eles gozam da prerrogativa da imunidade formal. E essa aqui não está caindo, gente. Ela está despencando. Porque o STF deu um novo entendimento, tá bom? E essa imunidade formal, ela é quanto à prisão, e também, fechei meu nariz, desculpa pessoal de casa, o som saiu feio, quanto à prisão, e também quanto ao processo penal. Os parlamentares, e preste atenção, vereador não tem imunidade formal. Não, professora, não tem. Tanto é que vocês vão lá no artigo 29 e vocês não vão encontrar. Quem é que tem? Os congressistas aqui do Congresso Nacional e também extensível aos deputados estaduais, tá bem? Vamos lá. Os deputados e senadores, não, daqui é prerrogativa. Não, tá aqui. Vou para o parágrafo 2º, depois eu volto, tá? Desde a expedição do diploma, ou seja, da diplomação, os membros do Congresso Nacional. Quem são membros do Congresso Nacional? Deputados e senadores. Não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Inafiançável. Então, o que é essa imunidade formal quanto à prisão? O horário? Ah, então para de gravar, né? Gente, intervalinho 15 minutos, volto com vocês.